Gerson está muito perto de virar reforço do Cruzeiro, com cifras nunca antes vistas no futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de Dória, que deve ser, nas próximas horas, o novo reforço do São Paulo. Te atualizo também sobre o zagueiro Joaquim ex-Santos. Ele interessa ao Palmeiras, ao Cruzeiro, mas deve acabar se mudando para a Europa. Para completar, Fluminense e Atlético seguem conversando na tentativa de um acordo por Hulk. Red Bull Bragantino avança para comprar jogador do São Paulo. O Flamengo tentou um chapéu no Vasco para contratar Ryan. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Minha múltipla de 3 jogos para essa quinta-feira depende da vitória do Al Hilal, da vitória do Al Nassr ou do empate e da vitória do Milan. Só fui nos muito favoritos, a odd de 2 e 1, ou seja, a gente dobra o valor da nossa fezinha. Para pegar esse bilhete prontinho e fazer sua fezinha comigo, só clicar no link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e automaticamente já aparece o bilhete como eu sugeri para você, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele giro de notícias para contar que a Luz está classificada para o mata-mata da Copa São Paulo de Juniores. Nessa quarta-feira, vitória por 3-1 contra o Paulínia e 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Na última rodada enfrenta o Operário do Paraná, precisando de um empate para assegurar a primeira colocação do grupo. Já o Santos tem um acordo com o Independiente da Argentina para a compra de Felipe Loyola, 6 milhões de dólares. Só que o Huachipato, que detém 40% dos direitos econômicos, está travando a negociação. Tudo porque o Huachipato cobra uma dívida de 1 milhão de dólares que o Independiente tem quando da transferência do Loyola do Huachipato para a equipe argentina. Já Igor Thiago, ex-atacante do Cruzeiro, segue fazendo história na Premier League. Nessa quarta-feira, na vitória do time dele, o Brentford, por 3-0, o Igor Thiago marcou mais 2 gols e chegou a incríveis 16 gols, tornando-se o brasileiro com mais gols em uma única temporada da Premier League. O Matheus Cunha, o Martinelli e o Firmino fizeram 15 gols cada em uma única temporada da Premier League. Só tem um detalhe importante, o Igor Thiago ainda tem mais 17 jogos para disputar na edição desse ano da Premier League, o que vai fazer dele certamente o maior artilheiro brasileiro numa temporada só, com muita distância para os concorrentes. E o Flamengo segue super ousado na busca por reforços. Um de seus alvos recentes foi Ryan, astro do grande rival do Flamengo, o Vasco da Gama. Tentativa aconteceu na última janela de transferências, mas não foi adiante, porque logo de cara os representantes do Ryan descartaram qualquer tipo de negócio. Vale a lembrança de que quando o Flamengo procura o Ryan, ele ainda não havia renovado seu contrato com o Vasco, e tirá-lo do Cruz Maltino nem seria uma operação tão difícil, ele poderia assinar um pré-contrato. Na oportunidade, os representantes do meio atacante disseram que não teria nenhuma lógica e seria extremamente antiético trocar o Vasco pelo Flamengo depois de tudo que o Vasco fez pelo Ryan. Na sequência, o Ryan ainda renovou seu contrato, que se tornou bastante longo, com multa rescisória astronômica. Dá para cravar que o Ryan será, num futuro não tão distante, a maior venda da história do Vasco em todos os tempos. Sobre o Flamengo, que não conseguiu contratar Caio Jorge, mesmo oferecendo 35 milhões de euros, e ainda tentou fechar com o TT. Depois de um acordo entre Grêmio e Panathinaikos, não conseguiu. O TT está desembarcando em Porto Alegre para virar reforço do tricolor gaúcho. O Flamengo segue no mercado em busca de um goleiro, de um centroavante, mas também de olho em boas oportunidades. Preciso falar agora sobre o Red Bull Bragantino, que está perto de anunciar a contratação de um jogador do São Paulo. Trata-se de Rodriguinho, meio atacante de 21 anos de idade, cujo vínculo no tricolor se encerra em 31 de dezembro. O São Paulo e Rodriguinho não conseguiram avançar na renovação do contrato. Até por isso, o acordo com o Red Bull Bragantino foi a melhor saída. O São Paulo fica com uma quantia em dinheiro não revelada e ainda mantém um percentual pequeno de uma venda futura. Hoje, o São Paulo é dono de 90% dos direitos econômicos. Rodriguinho, que perdeu espaço no segundo semestre do ano passado, especialmente por causa da dificuldade na renovação do contrato. Seus números em 2025, 29 jogos, 1 gol e 2 assistências. Rodriguinho, que também recentemente esteve nos planos do Botafogo, ele quase foi envolvido numa troca. Quero falar agora sobre Fluminense, Atlético Mineiro e Hulk. Dá para cravar
que a negociação entre os clubes e o atacante não está encerrada. Mesmo depois do Hulk garantindo que fica até dezembro de 2026, é possível garantir que Hulk, Fluminense e Atlético seguem negociando. Nas últimas horas, o representante do Fluminense entrou em contato com o acionista do Galo, demonstrando a intenção de comprar o jogador. O Flu não quer gastar nem longe os 60 milhões de reais da multa rescisória. O Atlético Mineiro sabe que o Hulk não vale 60 milhões de reais porque tem 39 anos de idade e está no último ano de seu contrato. A tendência é de uma negociação bem mais barata que essa, mas o Atlético precisa encontrar um número que seja satisfatório. Importante registrar que o Sampaoli não conta com o Hulk, cujo salário gira na casa dos 2 milhões e 200 mil reais por mês. Mas abrir mão de um ídolo do tamanho do Hulk sem compensação financeira certamente pegaria bastante mal para os acionistas atleticanos. Repito, negociações em andamento, não dá para descartar a possibilidade de um acordo. Quero falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu um empréstimo gigante. O Timão terá direito a 70 milhões de reais, que serão utilizados para o pagamento das últimas dívidas emergenciais, entre elas o Transferban com o Santos Laguna, o último impeditivo para registro de atletas do Timão. Corinthians que já contratou Gabriel Paulista e só espera pelo fim do Transferban para poder inscrevê-lo. Outros reforços também chegarão. Deixa eu só explicar como é que vai funcionar esse empréstimo. O dinheiro vem da cota da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já pagou nos últimos dias 7 milhões e 200 mil reais de uma dívida que tinha na CNRD, referente à terceira parcela. Essa parcela foi paga de forma antecipada para que o Transferban no futebol nacional caísse, e ele já não existe mais. Importante registrar que esse empréstimo tem taxa de juros de CDI mais 3, na casa de 17,9%. Só para completar, além da entrada desse dinheiro, que vai permitir ao Corinthians pagar suas contas mais emergenciais e manter salários, direitos de imagem e luvas em dia com os atletas, quero registrar que o Corinthians terá a manutenção da Esportes da Sorte como patrocinadora master. Conversei com o presidente Osmar Stabile antes de gravar esse vídeo e ele contou que as partes já estão tratando das minutas do novo contrato. A verdade é que a Responsa Gaming não conseguiu apresentar as garantias bancárias de um contrato de 180 milhões de reais por ano, até por isso o Timão ficou com a sua atual parceira, que vai reajustar os salários, ou melhor, os valores do acordo de 103 para 150 milhões de reais por temporada. Hora de informação exclusiva. Fui o primeiro a contar na noite dessa quarta-feira, nas minhas redes sociais, que Dória está perto de virar reforço do São Paulo. Zagueiro de 31 anos de idade, que acerta os últimos detalhes da rescisão do seu vínculo com o Atlas do México. O jogador negociou nos últimos dias com o Internacional, foi alvo de debate no Fluminense e no Corinthians, mas as negociações com o São Paulo avançaram. Posso assegurar que Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, e Amaury Nunes, representante do jogador, tiveram um papel importante, até porque o Atlas, no início das tratativas, pedia 3 milhões de dólares. No fim das contas, ele sairá sem custos e toda a documentação, se concretizada, garantirá a assinatura desse contrato nas próximas horas. Dória tem tudo para se tornar o quarto reforço do São Paulo. Em 2026, ele chega depois das contratações de Danielzinho, ex-Mirassol, de Coronel, ex-New York City, e de Lucas Ramon, que segue vinculado ao Mirassol até 4 de abril, mas já tem um pré-contrato assinado com o Tricolor. Só um último registro, Dória tem um currículo bem interessante. A última passagem dele no futebol brasileiro foi justamente pelo São Paulo, quando esteve emprestado em 2015. Ele era jogador do Olympique de Marseille. Voltou para a França, jogou no Granada na Espanha, também esteve na Turquia e joga desde 2018 no futebol mexicano. É muito ídolo no Santos Laguna, reforço interessante na minha opinião. E Joaquim, ex-zagueiro do Santos, interessa a 2 clubes brasileiros e a uma equipe francesa. Os interessados por aqui são Palmeiras e Cruzeiro, que já entraram em contato com o staff do jogador. O problema é que o Paris FC é hoje o grande favorito à contratação do defensor, que vive fase espetacular com a camisa do Tigres. Até por isso, a equipe mexicana nem aceita conversar por menos do que 9 milhões de dólares. O salário dele por lá é de 1 milhão de reais por mês, livre de impostos. Até por isso, apesar do interesse do Palmeiras e do Cruzeiro, é mais fácil imaginá-lo se transferindo para a França. Nas últimas horas, o Paris FC entrou em contato com representantes do atleta, pedindo uma documentação oficial para que possa apresentar a proposta de compra.
Só para lembrar que o Tigres havia o comprado do Santos por 11 milhões de dólares, 7 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 4 milhões de dólares pelo perdão de uma dívida relacionada a Soteldo. Joaquim havia ido muito bem no Cuiabá, foi ótimo no Santos e vai melhor ainda com a camisa do Tigres no México. Cruzeiro talvez nem precise de zagueiro se o Jonathan Jesus não for negociado. Já em relação ao Palmeiras, a busca alviverde por um defensor é antiga e houve frustração nas negociações com o Nino, com o Vitão e agora com o Joaquim, que está mais para jogar na França. Quero fechar esse vídeo com a principal informação da manhã da quinta-feira. Gerson está perto de virar reforço do Cruzeiro. Nas últimas horas, a Raposa e o Zenit se acertaram numa operação que vai girar na casa dos 29 milhões de euros. Estamos falando de 182 milhões de reais. Esse valor é fixo e inclui também o pagamento de comissões aos representantes do negócio. Importante registrar que o Zenit havia o comprado por 25 milhões de euros e está conseguindo 4 milhões de euros a mais numa negociação por um atleta que não foi bem nos 6 meses de futebol russo. O Cruzeiro passou as últimas semanas em tratativas com a equipe russa, que tem por trás uma das maiores petrolíferas da Rússia. Até por isso, dinheiro não é problema no Zenit, o que permite a seus dirigentes terem uma postura extremamente tranquila. Não quero negociar, se você quiser, pago o que eu estou pedindo ou não tem negócio. Só para completar, registrar que esses 29 milhões de euros farão de Gerson a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Ele vai superar com folga os negócios de Samuel Lino no Flamengo e de Vitor Roque no Palmeiras, ambos comprados por 25 milhões de euros. E em meio às tratativas entre Cruzeiro e Zenit, a Raposa se comprometeu a pagar uma parcela à vista de 10 milhões de euros. Só para você entender a grandeza desse negócio, somente essa parcela à vista de 10 milhões de euros já representaria a maior compra da história cruzeirense. O que você pensa sobre Gerson na Raposa? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!